Graças e paz, sou a Bispa Eliane trazendo para você a 24ª aula aqui do nosso estudo manual em teologia, examinando aqui na teologia sistemática das 10 principais doutrinas bíblicas. Hoje estamos iniciando a 24ª aula, é pequenininha. Vamos mencionar aqui na doutrina da salvação a predestinação. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais essa aula. Senhor, essa aula tem sido longa, mas ela tem sido satisfatória, porque a cada dia, a cada aula, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem, meu Pai, nos permitido aprender um pouco mais da sua palavra, e estamos, Senhor, com este aprendizado, deixando de ser enganado, e estamos sendo mais esclarecidos, porque a tua palavra vai dizer que o teu povo, ele perece por falta de conhecimento, e quando estudamos, ganhamos conhecimento, dentro do conhecimento nós crescemos e fechamos as brechas do engano. Por isso, muito obrigada. Continue, Espírito Santo, sendo o primeiro professor e use a minha vida para ajudar a ensinar os teus filhos e tuas filhas aquilo que o Senhor tem para nós nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Predestinação. Determinação antecipada do destino do homem que está na mente divina. É uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, quando devidamente entendida. Deus tem um plano geral e original para o mundo e seus propósitos nunca serão abalados. Deus arquitetou um plano que resultará em maiores glórias para si, salvação do maior número possível de pessoas e desenvolvimento da obediência de seus filhos por meio do Espírito Santo. Leia Romanos, capítulo 8, os versículos de 28 a 30. Predestinação significa destacar ou determinar de antemão, dentro do predestinado plano total de Deus. É preciso distinguir entre duas classes de acontecimentos. Duas classes de acontecimentos decretados. Acontecimentos divinamente causados, como a salvação dos eleitos, e acontecimentos divinamente permitidos. Dizer que Deus predestinou os atos maus dos homens não significa que Deus causou tais atos, pois isso faria Deus responsável pelas atitudes más da humanidade. Antes, significa que Deus, conhecendo de antemão como os homens agiriam sobre variadas circunstâncias, ele determinou de antemão permitir que agissem assim, tornando certo o acontecimento como parte do seu plano total, mas deixando os homens totalmente responsáveis pelos próprios atos. Leia Lucas, capítulo 22 e versículo 22. A predestinação e o crente. A salvação oferecida a todos os homens foi predestinada por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 4, versículo de 27 ao 28. Mas só será possível para aqueles que buscarem o auxílio divino. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Por isso, nenhum pagão poderá acusar Deus de não lhe haver dado oportunidade de crer e ser salvo. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Além de planejar um meio para a salvação, o homem caído, Deus
para salvar o homem caído, Deus também planejou enviar o seu Espírito para orientar e guiar o crente nos progressos de sua vida espiritual. Romanos, capítulo 8, versículo 26. A salvação procede de Deus e não do homem. O Pai planejou, o Filho consumou, o Espírito Santo aplicou. Cabe ao homem aceitar essa dádiva. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Isso é lindo e eu vou repetir. O Pai planejou, o Filho consumou e o Espírito Santo aplicou. Mas cabe a mim, meu irmão, cabe a você, cabe ao homem aceitar essa dádiva. Romanos capítulo 6, versículo 23. Também, número 2, somente Jesus pode salvar o homem. Leia Atos capítulo 4, versículo 12. Leia também Lucas capítulo 19, versículo 10 e Hebreus capítulo 9, versículo 22. Somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. 3. A salvação é obtida pela graça de Deus, isso mesmo, não por obras humanas. Muitas das vezes, abre aspas, nós vemos pessoas dizer que só vai para o céu aquele que fizer bem ao seu próximo. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção nisso. Fazer o bem é nosso dever, ajudar o próximo é nossa obrigação, independente de religiosidade. Agora, céu não é sinônimo de benfeitoria. Claro que aquele que faz o mal não vai para o céu, mas fazer o bem é uma obrigação nossa, tá? E não é sinônimo de salvação, não, tá? E não é por obras que o homem vai para o céu. Paulo diz, a salvação é unicamente pela graça divina. Leia Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Estes planos dependem de cada crente corresponder a Deus em sua obediência. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Cada crente deve atender ao apelo do Espírito Santo. Note os seguintes versículos. Efésios, capítulo 1, versículo 5, versículo 11 e versículo 12 de Efésios, capítulo 1. É possível perder a salvação? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e cada um fala uma coisa. Mas nós entendemos que no século 5 depois de Cristo, né? Agostinho ele ensinou que o homem, uma vez salvo, permaneceria salvo para sempre, independente da sua atitude ou ação. Mas só que nós entendemos a Bíblia, e a Bíblia refuta essa ideia. Vejamos as seguintes informações. Um dos maiores argumentos bíblicos sobre o assunto é a frequente menção do condicional se, abre aspa, se, fecha aspa, se, a respeito da salvação. João capítulo 15, versículo 6, Colossenses, depois você leia para entender, capítulo 1, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 14, Hebreus capítulo 10, versículo 38, 1 João capítulo 1 e versículo 7. Advertência. Paulo advertiu aos santos a não agirem inadequadamente, pensando que não perderiam a salvação. Leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. B. O escritor de Hebreus adverte que o coração enchendo-se de descrença faz o homem perder a salvação. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14. E aqui nós vamos entender, então, que não.
Uma vez salvo, não é sempre salvo. A salvação ela pode ser perdida. Temos que todos os dias guerrear e lutar pela nossa salvação. C. Judas lembra o que aconteceu ao povo salvo do Egito sob a liderança de Moisés, lá em Judas 5. Judas só tem um capítulo, versículo 5. E D. O apóstolo João diz que temos de lutar pela nossa salvação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ou seja, se temos que lutar pela nossa salvação, então uma vez salvo não é sempre salvo. Todos os dias temos que estar lutando por ela. Somente o vencedor não verá a segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11 e Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Aqui encerramos e vamos para a próxima aula, na próxima aula com o tema Doutrina da Igreja. Esse tema é forte, muita coisa boa vem por aí, muitos esclarecimentos espirituais para minha e para sua vida na doutrina da salvação, na próxima aula, doutrina da igreja. Amém ou não amém? Até lá na próxima aula. Que Deus abençoe a minha, a sua, a nossa vida, em nome de Jesus.